Bom dia, gente, tudo bem? A gente está aí nesse momento de crise aí, né? E aí a gente tem evitado se reunir. Eu vou aproveitar para a gente conversar através de vídeo, fazer uns videozinhos e aí fazer algumas reflexões, né? Que aí vocês possam estar assistindo. Coisa rápida, 10, 15 minutos no máximo. Eu vou estar até passando como um link do YouTube, porque é mais fácil de você ver no seu celular, né, ou no computador. E também mais do que 15 minutos fica muito ruim para fazer o upload. E hoje eu queria aproveitar que a gente tem falado aí sobre família, né? Falar sobre a ideia de família, da convivência, convivendo bem em família, né? Como a gente vai ter que conviver mais, né, dentro de casa aí nesses dias. Então, pensar um pouco sobre o termo família, né, e algumas dicas de como conviver em família em momentos de crise, momentos de problemas, né, momentos de apreensão, de ansiedade, né, com certeza. Tudo isso gera muita ansiedade, muita preocupação para todo mundo e a gente tem que estar pensando nisso de maneira adequada, né? O texto bíblico está sempre nos orientando, né, algo que já falamos, já conversamos. O texto bíblico sempre tratou de questões de crise. De Gênesis a Apocalipse, nós temos textos que nos orientam a lidar com as crises. Às vezes elas se resolvem, às vezes elas passam, né? Na verdade elas sempre passam, né? Uma questão é o tempo. Mas às vezes algumas não se resolvem e a gente aprende a lidar com elas seguindo a orientação bíblica. Então que a gente possa pensar nisso sempre, né? O texto bíblico foi escrito para pessoas com problemas, com dificuldades, com ansiedade, pessoas tristes, pessoas que estavam aí em momentos de dor, né? Também fala de conquista, de vitória, de alegria, mas também fala desses momentos que a gente está passando agora. Então não é o fim do mundo, né? Muita gente está falando, fim do mundo, as pragas do Apocalipse, né? Você já estudou Apocalipse, você sabe que o texto de Apocalipse fala de uma realidade de crise ali entre 90 e 95, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, estavam sendo perseguidos pelos judeus, estavam passando por uma série de problemas, existiam problemas econômicos e políticos na época, que geraram também questões de dificuldade para o povo ali presente, mas nada disso foi suficiente para acabar com o cristianismo. E, né, apesar de ter abalado um pouco a fé de algumas daquelas 7 igrejas a que o texto é dirigido, né? Se 7 igrejas realmente ou é um símbolo, isso aí até não interessa, mas a gente sabe que dá para lidar com isso. Então hoje eu queria que você pudesse pensar sobre essa questão da convivência. Eu queria dar 3 dicas aí, né, para que você pudesse pensar. Estou aqui com o meu esboço sempre aqui, né, sobre essa questão da convivência. E eu queria falar sobre o termo família, né? O texto hebraico no Antigo Testamento, ele usa o termo mishpah para falar sobre família, sobre clã, sobre relação consanguínea, né? Sobre pessoas que fazem parte de um mesmo grupo. E essa relação tem a ver com união, né? Às vezes a Bíblia traduz por família, às vezes por classe, às vezes por clã, né? E essas relações são feitas pela relação sanguínea, né? Pai, mãe, filho, né? Avô, tio e tal. A gente sabe, tem conversado sobre isso, que família hoje não é só a ideia de pai, mãe e filho, né? Um casal que não tenha filhos forma uma família. E mesmo assim lidar com isso não é simples, principalmente nesse momento que a gente está passando muito tempo juntos, né? A gente tem que saber respeitar o limite um do outro, entender o tempo do outro. Então são ideias que a gente precisa pensar. No texto bíblico, né, no Antigo Testamento, as famílias viviam de economia familiar, viviam muito tempo juntos, trabalhavam juntos, conviviam juntos, né, moravam juntas, né? Ainda hoje isso acontece, né? Um quintal, às vezes você tem 2, 3 casas, às vezes 4 ou 5, até mais, né, famílias convivendo. Isso gera alguns conflitos de relacionamento.
E nesses dias que a gente vai ficar mais em casa, é bom a gente pensar um pouco sobre isso. Então a primeira dica que eu gostaria de te dar é que entenda que isso não vai durar para sempre, né? Esse momento que a gente está passando não vai durar para sempre. Toda crise ela sempre passa, né? Passa, né, a forma como lidamos com ela, a forma como enxergamos ela. Então, algo que inicialmente é muito grave, é muito ruim, né? Pode não deixar de existir, mas soluções vêm, né? Daqui a pouco vem a vacina aí para essa doença, daqui a pouco o mercado estabiliza, daqui a pouco o emprego volta, daqui a pouco essas coisas melhoram. O ruim é que a gente está vivendo isso agora, né? E isso gera aflição, gera desespero e a sensação de que parece que vai acabar tudo agora, né? Então entendo, a primeira coisa é, isso não vai durar para sempre. Como não vai durar para sempre, então a gente pode lidar com esse momento, né? E se isso não acabar, o coronavírus não vai sumir aí, né? A doença não vai sumir, né, de repente, mas existem caminhos para lidar com isso. Então, a primeira dica, entenda, né, que isso não vai durar para sempre, certo? Segundo, a sua família é o grupo que você mais precisa e é o grupo que mais precisa de você. Então, nesse momento, você precisa ser alguém útil, alguém que gere bênção, alguém que edifique, né? Alguém que fale coisas boas, alguém que ajude, né, a sua família, né? Alguém que possa ser bênção para a sua família. Então a sua família é alguém que precisa. Às vezes a pessoa está muito preocupada em ficar postando coisa ali, falando coisa ali, ajudar o vizinho e tal, e esquece daqueles que estão na casa dele ou dela. Então a sua família precisa muito de você. Tenha paciência, né? Ore, né? Busque conversar, né? Estar junto aí com o filho, com a filha, com o sobrinho, com quem está dentro da sua casa, né? Entenda que eles são importantes e você precisa deles também, né? Porque nesse momento as famílias elas precisam muito, os entes familiares precisam muito uns dos outros. O terceiro, não tome decisões baseadas em emoções erradas. Momentos assim geram emoções que são conflitantes, que geram problemas. Quais são as emoções erradas? Vou citar algumas. Desespero, não se desespere. Como falamos na primeira dica, isso vai passar, certo? Isso não vai durar para sempre. Então não se desespere, não tome atitudes desesperadas. Segundo, cuidado com a ansiedade. Ansiedade todo mundo tem, todo mundo fica preocupado com amanhã, todo mundo fica preocupado com o que vai acontecer. Mas cuidado, que esse sentimento não pode te paralisar. Você não pode viver o hoje pensando só no amanhã. A ansiedade, de maneira exagerada, ela gera problemas emocionais e até físicos. Então cuidado com a ansiedade. Está muito ansioso, está muito ansiosa, desliga a televisão, para de assistir as notícias, vai orar, vai pensar um pouco, vai dormir, vai descansar, vai tentar fazer algo que distrai a mente. Vai ler um livro, ler a Bíblia, né? Tenta fazer algo que te ajude aí a pensar. Vai molhar a planta, vai fazer qualquer outra coisa que tire o seu foco, né, de ficar pensando no problema. Terceiro sentimento errado, terceira emoção errada é o medo. Medo é a reação natural de todo ser humano, diante de situações que não conhecemos ou que possam gerar perigo. Mas quando ele nos paralisa, é tão ruim quanto qualquer outro sentimento. Então, o medo não pode nos paralisar. O medo gera em nós reações emocionais e físicas, que podem nos fazer querer nos proteger. Tem gente que está brigando por causa de papel higiênico, gente. Olha que loucura, né? Papel higiênico não protege de nada, né? Acabar o papel higiênico, você vai no banheiro e toma um banho, ora, né? Você está em casa, está todo mundo em casa. Então, por medo, as pessoas estão tomando atitudes que são loucas, né? É doideiro brigar por causa de uma coisa dessa. Então, cuidado com o medo. Agora, existem situações, emoções que são boas e que são normais. Boas não, digamos assim, são normais em momentos como esses que nós estamos passando. Eu gostaria que você pensasse nela. Uma emoção que é boa, que é normal, é a preocupação. A preocupação nos faz nos planejar, nos organizar.